Olá, amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, que possamos ter mais um dia de calma, de paz, de amor, apesar da situação mundial que nós temos na Europa, ameaçando a saúde, a vida de muitos, até aqui, nossa situação financeira, e quem sabe só Deus mesmo para poder nos deixar tranquilos. Oremos sempre pela paz mundial e para que os dirigentes que estão envolvidos nesse conflito consigam receber inspirações para apaziguar, para parar quanto mais cedo possível essas atrocidades e atos medievais, atos de dominadores que não cabe mais no mundo nosso, onde estamos pleiteando a evolução planetária, falando de amor, de partilhar, de natureza, de ecologia. Não cabe mais em nosso planeta esse tipo de comportamento. Oremos constantemente, pedindo a Deus que ilumine esses irmãos, os responsáveis. É claro que nós também, ao longo das reencarnações, também contribuímos de alguma forma, mas hoje nós estamos com a nossa visão bem diferenciada, graças a Deus, e que possamos contribuir e vibrar para todos que ainda pensam dessa forma, e que todos sejam assistidos, acolhidos, que as suas necessidades principais sejam todas sanadas, principalmente na saúde, alimentação, e nos desencarnados, nesse conflito, que sejam todos também acolhidos no plano espiritual. Obrigado, meus amigos. Vamos dar continuidade hoje. Como eu falei, vai ter maratona de vídeo. Carnaval, 5 dias sem fazer nada, 10 dias sem aula. Então vamos adiantar bastante aqui o nosso estudo. Bom dia, Vilma Trepicchio. Bom dia, Rogério Oliveira. Será que eu vou conseguir fazer vídeo hoje? Parabéns, obrigado. Obrigado, Vilma, Rogério, grande abraço. Tamo junto aí. Que você precisar da parte espiritual, do meu apoio, da amizade, pode contar comigo. A Vilma nem precisa falar porque ela já está aqui já careca de saber, que não está careca não. Obrigado aos cachorrinhos que estão subindo. Tem mais alguém chegando. Já me entregaram já, né? Já colocaram, a Vilma colocou, eu sabia que a Vilma ia fazer isso, não tem jeito. Além do Facebook, que coloca lá as datas do aniversário, a Vilma foi a primeira a colocar. Colocou ali. Aí o Rogério já pegou o bonde e já deu parabéns. Obrigado, gente. Então vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos encarnados e desencarnados, nosso anjo guardião. E vamos continuar aqui no Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 12, Perfeição Moral, as virtudes e os vícios. Nós paramos ontem na questão 897b e iniciando agora, hoje, a questão 898. Esse bolo aí tá meio estranho, hein? Mas tudo bem, vale a pena. A questão 898, Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, questão 898. Desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo, e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? Resposta sempre bem assim, direta e colocada de uma forma elucidativa. Sem dúvida, primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora aquilo que na Terra demandaria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo e, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias
adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Em 1 hora aprender, que nós aprendemos aqui em anos, que maravilha. Acho que quem inventou o supletivo, os cursos rápidos, veio com essa ideia lá de cima, né? Para fazer um aulão, aprender em pouco tempo, que se leva horas, ou até mesmo anos. Então, no plano espiritual, é totalmente diferente daqui. É muito mais acelerado, é muito mais prático, é muito mais simples. E nós não temos enrolation, que nem tem aqui em nosso país, em nosso planeta. Um curso que pode ser feito, por exemplo, em 6 meses, 1 ano, para ficar recebendo mensalidade, a pessoa faz em 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, para ficar enchendo linguiça, enrolando o povo, para poder pegar o seu dinheiro. Mas lá não tem isso não. Lá você quer aprender? Você vai aprender. Tem interesse, tem vontade? Aprende rapidinho. Não tem esse negócio que tem aqui na Terra não. Porque o homem sempre ligado à matéria, ao dinheiro, ele tem sempre uma saidinha para poder acabar tendo mais tempo para poder, desculpe a palavra, explorar os seus irmãos. Isso não deve acontecer em quem se acha que está caminhando para a evolução, seguindo Jesus e principalmente aprendendo a lei de amor, justiça e caridade. A questão 899. Olha só que interessante. 2 homens ricos. Um nasceu na opulência, ou seja, já nasceu rico, em berço de ouro, como costuma falar na linguagem popular, e jamais conheceu necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu próprio trabalho, e todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Ou seja, meu, somente meu, tudo meu, só meu. Agora a pergunta que cabe é a seguinte: qual deles o mais culpado? Qual deles o mais culpado? Olha só, o que nasceu, o que conheceu o sofrimento. É, aquele que trabalhou, fez sua fortuna suado, mas ele conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que não alivia. Conhece a dor que não alivia, mas como geralmente acontece, nem se lembra mais dela. Então aquele que passou pela pobreza, miséria, dor, enriqueceu, e não faz nenhum bom uso desse dinheiro, ele é mais culpado perante as leis divinas do que aquele que já nasceu rico e não teve o conhecimento da dor e da necessidade. É claro, é sempre justo aquele que já sabe o sofrimento, porque não vai aliviar, já passou por aquilo, mas às vezes a ignorância, às vezes o egoísmo, o ego, a vaidade, podem falar assim, como tem um trecho no livro dos Espíritos. Se quiserem, façam como eu, trabalhe, se esforcem. Mas não é bem assim não. Estamos aqui para auxiliar aqueles que nós temos condições de ajudar. Se não materialmente, pelo menos moralmente. Temos que dar o apoio sempre. Se estamos no caminho do bem, temos que fazer o bem, não delegar a terceiros. Questão 900. Opa, até 1019. Estamos a 900, que maravilha. Ô, meu amigo apareceu aí, lá de Bertioga, Márcio Dias. Bom dia, bom carnaval de meditações e estudos. Espiar um pouquinho não faz mal, deixa não cometer excesso, porque a alegria também faz parte da vida. O importante é não cometer excessos e não dirigir pensamentos constantemente negativos, mas ser feliz, ser alegre, participar, brincar, tudo é válido, desde que tenha-se um bom senso e não se cometa excessos, é claro. Márcio Dias, um grande abraço. O Nilson Torres também não está por aqui, mas mando para ele também um grande abraço, porque ele está lá também na cidade de Bertioga. Obrigado, Márcio, pelo parabéns aí, muito obrigado. Deus te abençoe também. Estamos trabalhando na seara do Cristo. Isso é muito importante, a gente conhecer e rever amigos que têm a mesma ideia, a mesma ideologia de um mundo melhor. Eu ia falar em inglês, mas eu vou pagar um mico aqui, né? The Wonderful World, só não posso cantar. Então,
A questão 900 é assim: aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar aos herdeiros? Será? A resposta é bem simples e bem lógica, como sempre. É um compromisso de má consciência. Ou seja, no fundo, ele quer deixar para os herdeiros, mas ele está acumulando e não faz bem para ninguém. E se a pessoa bate na porta dele, está precisando de um remédio, de um auxílio, ele tem, mas não vai dar porque vai guardar para os herdeiros. É um egoísmo disfarçado. É falta de amor. É não entender que todos somos irmãos, independente do sangue que corre em nossas veias, da família sanguínea. Esse entendimento vai chegando aos poucos, mas já tem muita gente mesmo no nosso planeta que já tem esse entendimento. E nós temos que persistir para continuar divulgando esse entendimento para poder chegar em mais pessoas, até chegarmos num mundo melhor. É nossa tarefa também. Nós assumimos esse compromisso antes de vir para o plano físico. Divulgar a doutrina espírita, mas divulgar, antes de tudo, Jesus e o amor, independente de bandeiras. Questão 901. Questão 901. Na outra é 2 ricos, agora são 2 avarentos. Olha só. Pior que eu já conheci gente assim. Já conheci gente dono de supermercado que colocava a garrafinha na caixinha para não pagar funcionário. Ou gostava muito de trabalhar, ou não queria pagar o funcionário. Conheci gente também que comia lasquinha de bacalhau que sobrava na prateleira, sendo dono do supermercado, para não pegar o pedacinho inteiro porque tinha que vender. É avarento? Nonô Correia? Ah, não existe, só em novela. Ah, claro que existe muito Nonô Correia. Quem não se lembra, aquela novela antiga lá, que era o cara que passava o cadeado na geladeira, trancava tudo para ninguém abrir, para não pegar nem um copo d'água. Então tem muitos irmãos ainda assim e com muito dinheiro. Estão vivendo? Estão sendo úteis para alguém? A não ser para eles e talvez para a família? Vamos lá. Questão 901. De 2 avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidades sobre o seu tesouro. O segundo é avaro só para os demais e pródigo, ou seja, gasta e investe bastante para consigo mesmo, enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil. Nada lhe parece muito para satisfazer os seus gostos e as suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre de má vontade. Ocorra-lhe, porém, uma fantasia e estará sempre pronto a satisfazê-la. A pergunta que não quer calar: qual deles é o mais culpável e qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que goza, ou seja, aquele que usa para ele e não usa para ninguém. É claro que os dois estão errados no ponto de vista da caridade, mas o mais culpável, ou seja, aquele que teria um peso maior na consciência, seria aquele que não ajudou ninguém e só gastou para ele mesmo. Tudo, de tudo, de tudo. Agora, aquele que não gastou nem para ele, também é um coitado, porque não ajudou ninguém, não ajudou nem a ele mesmo. Mas o peso dele é um pouquinho menor do que esse segundo, que gastou de tudo para o seu bem-estar e não deu uma moeda de 1 centavo para ninguém. Então esse é mais culpável para a sua própria consciência. A sua posição no mundo espiritual vai ser inferior ainda a esse outro que não gastou nem para ele. Questão 902. Questão 902, Livro dos Espíritos, Perfeição Moral. É repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Quando eu ganhar a Mega Sena, eu vou fazer caridade. Quando eu conseguir acumular bastante dinheiro, eu vou fazer caridade. E esse desejo de ganhar dinheiro, riqueza, com a desculpa de fazer o bem, se é repreensível? Resposta: o sentimento é louvável. Sem dúvida, quando puro. Mas, sempre tem um mas, esse desejo é sempre bastante desinteressado,
não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa? Não vou nem comentar, já está explicitamente comentado. A intenção é tudo. É claro que se você ganhar na Mega Sena, você não vai correr numa instituição de caridade e fazer sua caridade em primeiro lugar. Até eu, com certeza, eu iria primeiro fazer um passeio, comprar alguma coisa que tivesse assim, com desejo, ou dar um presente para minha esposa, e depois iria pensar em fazer a caridade. Então o sentimento de ficar rico para fazer a caridade, com certeza não é verdadeiro em mais de 90% da humanidade terrena, com certeza. Vai até fazer a caridade, mas não em primeiro lugar, porque o desinteresse pessoal, isso é que nos deixa numa posição de espíritos mais perfeitos, mais evoluídos. Então nós ainda estamos no patamar do primeiro eu, depois os outros. Já é uma evolução, porque antigamente era só primeiro eu e somente eu. Agora nós já pensamos assim, primeiro eu, depois os outros. Mas quando a gente conseguir pensar primeiro os outros, depois eu, aí sim a gente vai estar entendendo o que Jesus quer falar para a gente em todas as suas parábolas, em todo o evangelho que foi relatado os seus atos. Mas a gente pode sim querer ganhar dinheiro para poder ajudar na caridade. Mas a gente ainda vai ter, primeiro, a nossa necessidade. Mas isso não é um pecado, mas já está conseguindo pensar no próximo. A gente vai evoluindo e um dia a gente vai conseguir primeiro o outro, depois nós. É claro que a gente não vai ter que viver na miséria, viver se lastimando, viver todo rasgado, fedido, sendo um peso para a sua consciência, para a sociedade, só para cumprir ao pé da letra, e às vezes erroneamente, que está nos evangelhos. Então, temos que ter essa coerência, temos que ter essa sabedoria de saber analisar e fazer o melhor. Vamos acabar? Hoje é sexta-feira, quem foi trabalhar já foi, eu já fiz minha parte da manhã, então eu vou esticar mais um pouquinho. Questão 903. A culpa, existe culpa em estudar os defeitos alheios? Se é com o objetivo de os criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, veja se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades necessárias, contrárias. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornar de superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Se os censurais por serem duros, sejam dóceis. Se por agirem com mesquinhez, sejam grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes uma trave no vosso. Ou seja, popularmente, um ditado bem assim, até que meio baixo, né? Não tanto, é o sujo falando do mal lavado, né? A gente tem que ter, no mínimo, alguma coisa de melhor, assim, para você mesmo poder falar. E, na verdade, nem deve falar, daí só observar e tentar não fazer igual. Só se for um mal para mais pessoas, tentar evitar conversando, explicando, mostrando, mas não querendo afundar mais ainda aquela pessoa que você julga estar errando. Então, a questão 904, eu vou ativar minha bateria aqui, está acabando a bateria. Falei demais, o pessoal fez eu falar demais. Vamos ver se vai dar certo aqui. Não deu. Não deu? Não deu. Aqui, ativei. Vamos ver se a gente consegue acabar. Então, 904. É culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda?
Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Aqueles jornaizinhos aí de torcer sai sangue, aqui agora, você está vendo o cara que fez aquilo, que trucidou. Tem pessoas que querem só aparecer e ganhar ibope revelando o mal dos outros, ou até mesmo do jornalismo. Se tiver essa intençãozinha ali, ele vai ter sim a sua parcela de culpa por estar fazendo de uma forma não caridosa. 904A. Como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar os preceitos do seu próprio exemplo. Não é fácil não. Campanha política falando mal do outro e o cara tá lá com o passado lá, igual cercadinho de galinheiro, né? Então é complicado acusar os erros e fazer erros maiores. Questão 905. Alguns autores publicam obras muito belas e moralmente elevadas, que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram proveito, como espíritos. Lhe será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? A moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. É como a pessoa que tem o conhecimento parcial da doutrina espírita, tem a mediunidade, recebe mensagens lindas, maravilhosas, escreve livros para os outros, se não aplica a sua própria vida. Então ele não vai colher esses frutos porque não se preocupou. Achou que ele já era sábio, inteligente, já era evoluído, não precisava disso, estava ali para fazer para os outros. Tá vendo, gente? Questão 905. Vamos aproveitar tudo que chega às nossas mãos de conhecimento e colocar em prática. Esse é o nosso objetivo, aprender e colocar em prática, não sermos hipócritas. Então, esticamos um pouquinho, a bateria está acabando, e vamos para a questão 906, que é a última questão da perfeição moral, livro dos Espíritos. Questão 906. É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece o que faz? É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece o que faz? Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente o do bem, a fim de saber se age bem ou mal. E pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo da lei da justiça, do amor e da caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça com que cairia em outra falta. Então, só para lembrar, tem que reconhecer o bem que está fazendo? Sim, porque é um sinal que você está vencendo as suas más qualidades, as más tendências, as suas imperfeições. Mas, se você ficar vaidoso por isso, você estará cometendo outra falta. Portanto, muito cuidado para não fazer a autopromoção. Obrigado a todos. Hoje foi um videozinho um pouquinho maior para terminar o assunto. E também tivemos muitos comentários, o bate-papo, o Márcio passou, o Rogério, o Vilma, e o pessoal está por aí, eles merecem essa atenção especial, e todos vocês merecem nossa atenção e nosso carinho. Jesus abençoe a todos, e carnaval, maratona de vídeo, mas não se preocupem que vai ser no máximo 20, 25 por aí, um por dia,
E se eu tiver sem sono, posso sair mais um também. Muita paz, fique com Jesus, até o próximo vídeo.